A você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza, eu te desejo um ótimo dia, desejo que você esteja aproveitando bem cada mensagem sobre o perdão e que a boa mão do Senhor esteja nos conduzindo em caminhos de liberdade, como eu tenho falado quase todos os dias, usando essa frase como a frase mais marcante de todos os dias, porque o perdão liberta, o perdão dignifica, o perdão cura, o perdão restaura e o perdão santifica para a glória de Deus. E eu desejo que o perdão esteja sendo administrado, esteja sendo aprendido, esteja sendo praticado, não somente na tua vida, mas na minha também, na vida do povo de Deus, onde quer que estejamos. Hoje a nossa reflexão é uma linda história de perdão e restituição por um problema que tinha acontecido no passado. O registro dessa narrativa está em 2 Samuel, capítulo 9, quando diz que um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra, para que você, seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, estará sempre à minha mesa para comer. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Acabei de ler 2 Samuel, capítulo 9, do 1 até o versículo 12. Temos aqui uma história, como eu já falei anteriormente, maravilhosa de perdão, de dignidade, de restituição, de reaproximação e também de dignidade para um dos filhos, um dos netos. Era filho de Jonatas e era neto de Saul. Davi foi um rei escolhido por Deus e que confiava no Senhor e na sua lei. Seu coração era um coração de pastor de ovelhas, que cuida e cerca os que lhe pertencem. Um pastor que lutava para proteger os seus. Davi, após algum tempo, lembrou-se de que havia prometido por amizade a Jonatas não abandonar sua família. Assim, a seu pedido lhe foi trazido o único filho de Jonatas, neto de Saul. Mesmo tendo passado vários anos de sua vida fugindo e se escondendo de Saul, Davi quis fazer algo de bom para um descendente dele. Um sinal de maturidade emocional e espiritual é a capacidade de dar um novo significado ao dano sofrido, tenha sido perseguição, tenha sido injúria, tenha sido calúnia,
tenha sido outros prejuízos sofridos, Davi foi extremamente generoso, perdoando toda a dívida da família de Saul, restituindo ou desejando restituir o que havia sido aliançado de que Davi cuidaria da família de Jonatas ou Jonatas cuidaria da família de Davi. E agora chegara a hora de restituir essa promessa, essa aliança que os dois haviam feito. Davi então diz para Mefibosete: não tenha medo. Mefibosete, filho de Jonatas, estava aleijado dos seus 2 pés. Sabia que seu avô Saul havia perseguido a Davi. Davi então promete: serei bondoso. Davi honrou seu amigo Jonatas ao receber o filho deste como alguém da sua própria família, devolvendo-lhe as terras que prometera a Saul e designando os filhos e empregados de Ziba para auxiliá-lo. A pergunta de Mefibosete revela a verdade de uma dificuldade. Tenha olhado para um cão morto como eu, no versículo 8, quando ele diz: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? E outra coisa também que eu quero destacar nesse texto é no versículo 5, quando o rei mandou chamar o Mefibosete, que estava em Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento, lugar de pobreza, lugar de isolamento, lugar de humilhação. Era o lugar onde esse neto de Saul, Saul tinha sido um grande rei em Israel, mas se atropelou no dia a dia do seu reinado. Nós conhecemos um pouco da história de Saul. E o neto dele, que era de uma linhagem real, estava em Lodebar, que significava, como eu já falei, lugar de esquecimento, lugar de pobreza, lugar de humilhação. E agora ele, olhando para a sua própria identidade, ele pergunta: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? E a resposta que Davi traz para ele é a resposta de uma restituição completa, de um perdão completo, de um novo olhar, de uma nova dinâmica, de um novo estilo, tirando ele de Lodebar, do lugar do esquecimento, da pobreza, da humilhação, e trazendo para a mesa do rei. Olha que coisa linda, uma figura do que nós éramos. Nós estávamos esquecidos, estávamos no lugar do esquecimento, estávamos humilhados, empobrecidos, mortos na nossa própria miséria. Deus nos tira da nossa Lodebar, perdoa os nossos pecados, restitui-nos uma nova história e nos traz para comer na sua mesa, na mesa do rei. Davi aqui, ele apenas faz um ensaio com o filho de Jonatas do que Jesus faria conosco, do que Deus tem feito com todos nós. Nos tira da Lodebar, nos tira dos lugares de esquecimento, do lugar da pobreza, da humilhação, no lugar do isolamento, nos traz para a sua mesa, nos prepara um banquete, restitui a nossa história e nos ajuda a começar um novo estilo de vida. Foi o que aconteceu com Mefibosete. Deus deseja também restaurar, restituir, abençoar e nos trazer para a mesa, para a sua mesa, para a mesa do rei. Que Deus nos abençoe e que a reflexão de hoje venha nos encorajar a jamais desistirmos de estarmos na mesa do rei. Que Deus nos abençoe, um grande abraço. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Essa é, pois, a reflexão de hoje, o presente de hoje, a bênção de hoje. Amém.